As tecnologias digitais estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia e também na forma como as notícias são produzidas. Nesse cenário, ganha espaço uma prática que une tecnologia, organização e análise de informações, o jornalismo de dados. No jornalismo de dados, a gente pensa muitas vezes em produzir matérias com muitos dados, e na verdade não é isso. O jornalismo de dados está em produzir uma rotina e uma logística que vai facilitar o dia a dia daquela redação. Só que isso muda a lógica de produção, a lógica de organização, e isso envolve um trabalho mais coletivo e colaborativo. O Município Blumenau é um jornal 100% digital e também uma referência em jornalismo de dados no Vale do Itajaí. Esse destaque foi confirmado após uma pesquisa da Universidade Regional de Blumenau, a FURB, que teve como objetivo analisar a lógica de produção do portal. A teoria do jornalismo de dados, que foi escrita lá por Suzana Barbosa, os princípios que caracterizam uma redação que leva em consideração o jornalismo de dados. Então, nós pegamos essa base para ver como é que ela se dava na aplicabilidade daquela redação, daquele veículo. Então, como é que eles, por exemplo, trabalhavam a memória do jornal? Isso é um ponto fundamental, porque para eu resgatar, né, para a produção, etc., eu preciso ter uma memória que esteja organizada. Tanto não no sentido de busca para os usuários, isso também, mas no sentido de interno, para eu poder fazer uma relação com outra matéria, para eu buscar o que foi e trazer uma atualização daquilo. Então, a organização da memória é um dos elementos. Organização de imagens, como é que funciona o meu banco, né? Onde que estão arquivadas, de que maneira, busca de acesso a esse material. Eu trabalho em rede com um software, né, que todo mundo consegue acessar tudo, ou cada repórter tem o seu computador que salva suas coisas da sua maneira. Todos esses elementos foram mapeados e conectados à lógica e à teoria do jornalismo de dados. A partir disso, foi analisada a forma como essa abordagem está aplicada no dia a dia da redação do jornal O Município Blumenau. O estudo mostrou que a redação do município adota ferramentas digitais para agilizar a produção e melhorar a qualidade do conteúdo. As fontes jornalísticas são organizadas em um aplicativo online colaborativo, permitindo acesso rápido e seguro a toda a equipe. As pautas e tarefas são gerenciadas em uma plataforma digital, que facilita a organização e a comunicação entre os profissionais. Além disso, o jornal utiliza o Google Analytics para analisar dados do site, entender o comportamento dos leitores e ajustar estratégias de conteúdo e publicidade. Com essas soluções, o município otimiza seu trabalho e entrega informação mais relevante ao público. Mesmo com acesso facilitado às ferramentas digitais, a implementação do jornalismo de dados ainda é um desafio em muitas redações. O desafio está em, num primeiro momento, conseguir implementar. Mas quando isso é feito, os ganhos são significativos, porque você tem uma gerência com mais inteligência, com mais efetividade. Você tem um banco de dados de consulta que não fica refém, por exemplo, a um repórter, ele é de acesso coletivo, né? Você consegue automatizar algumas coisas, melhorar o processo de informação, de produção, de apuração. Então, a rotina que já é bem acelerada, ela fica um pouco mais fluida, porque você utiliza dos recursos de tecnologias, de softwares e assim por diante, para facilitar o dia a dia daquela redação. Nesse cenário, a inteligência artificial tem se mostrado uma grande aliada. Automatizando tarefas e otimizando processos, ela contribui diretamente para a prática do jornalismo de dados. Tanto para a organização de fontes, de bancos, de imagens e assim por diante, na lógica de produção mesmo, quanto escritas mais rápidas e pontuais, por exemplo, previsão do tempo, né, que é algo assim bem pontual e que nesse ponto a IA pode ajudar. E, em contrapartida, um tempo maior para o jornalista conseguir produzir mais e com mais profundidade. Então, a IA ela deve ajudar nesse processo. Substituir e escrever redações contextualizadas, históricas, ela não consegue por um bom tempo, né? Então, ela vem, na minha percepção, né, para ampliar o tempo do repórter para produzir aquilo que é mais importante, né, se for utilizado com inteligência dentro das redações.